que a gente terminaria no domingo passado a temática sobre meios de graça para tristeza, ansiedade e pânico. Porém, a gente falou na semana passada sobre os cânticos e eu precisei falar mais um pouco ainda de tão importante que é o cantar. Eu precisei trazer mais alguma coisa para nós, para a nossa comunhão. Então nós estamos encerrando hoje essa temática, depois a gente vai partir para outra área, para outro texto de Provérbios. No domingo passado, então, a pregação trouxe a música ou cantar as escrituras como meio de graça, ou seja, não é qualquer cântico, não é qualquer letra de música, visto a péssima qualidade de algumas músicas ditas cristãs, músicas elaboradas para vender, músicas elaboradas para serem compostas para fazer sucesso. Então há muitas músicas chamadas de cristãs que têm uma péssima qualidade e foram criadas propositalmente para gerarem lucro. Então isso houve uma queda na qualidade dos louvores a Deus nas igrejas, inclusive. O nosso foco é a gente cantar exaltando o caráter de Deus, exaltando o cuidado de Deus, exaltando a providência de Deus, exaltando a justiça de Deus, exaltando o amor de Deus e a eternidade que nos aguarda. Então esse tema é muito importante e eu preciso continuar hoje ainda, por mais esse domingo. Eu trouxe aqui algo do uso da música, né? A música mantém tropas americanas em formação e eleva o moral. Esse aqui é só um exemplo, né? Mas mantém tropas brasileiras, tropas de qualquer país. Se você já serviu o exército ou qualquer outra força militar, os cânticos fazendo exercício eleva o moral da tropa. E eu me lembro também de filmes antigos, onde nas guerras antigas, onde tinha uma bandinha, tiro de canhão correndo solto para tudo quanto é lado e a bandinha tocando para elevar o moral da tropa. E aqui tem também uma foto de um soldado brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Ele compôs um samba, os filhos deles declaram, né, dando uma entrevista, que ele compôs um samba, e no samba tinha a letra sobre o medo, tá? E sobre a Lurdinha. Lurdinha era o apelido dado às metralhadoras da Alemanha, as metralhadoras alemãs, que tinham o barulho da máquina de costura de uma amiga dele chamada Maria de Lourdes. Então a música foi composta num campo de batalha. Porém, esse tipo de música é para automotivação. Agora, o cântico cristão não é esse tipo de música. O cântico cristão é para Deus nos encorajar. Deus propôs a música. Deus é o compositor por excelência. Deus, eu amo Deuteronômio 31, eu não canso de falar, quando Deus cita uma letra de uma música para Moisés escrever, para cantar em Deuteronômio 32. E quando Moisés canta para o povo, Deus ordena cantar para que eles não se esquecessem. Então, o cântico não é invenção religiosa apenas, o cântico vem de Deus, vem do Criador. Deus projetou a psique humana para cantar, tanto em momentos de alegria, quanto em momentos de dor, em momentos de tristeza. E esse cantar, ele se torna mais efetivo e alcança melhor propósito quando cantamos a sua palavra, que faz com que o Espírito Santo nos encha. Aí tem um texto maravilhoso aqui, que diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Ou seja, não tente se aperfeiçoar ou amortecer os sentimentos ou criar coragem usando o vinho. Não tente fazer isso. Não usa o vinho para isso, chegar a ficar um louco, né? Em vez disso,
vocês precisam de estar cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Perceberam a ligação de estar cheios do Espírito cantando salmos? Perceberam como que isso tem uma forte influência no mover do Espírito na nossa coletividade? Então nós temos visto, somente em Provérbios, o que é ensinado sobre o coração humano. E mais uma vez eu vou repetir aqui um slide que vocês já devem estar cansados de ver. Como que se evolui uma crise em Provérbios, né? Começa a crise com tristeza, que o texto em 17:22 diz que o espírito abatido consome as forças. Pela dor do coração o espírito se abate, ou seja, o semblante muda. Vimos em Provérbios 14:13 que é possível disfarçar o sofrimento, o riso pode esconder o coração aflito, Provérbios 14:13. Vimos que a preocupação esmaga a alma em Provérbios 12:25. E também vimos que para os aflitos chega um ponto que todos os dias são difíceis, está registrado em Provérbios 15:15. Então, a música, já falamos aqui na semana passada, desperta sentimentos na nossa alma, colore o ambiente à nossa volta. Lembre que eu coloquei aqui o filme Titanic, sem música seria péssimo, né? Qualquer coisa que a gente faz sem música não fica legal. Então colore o ambiente à nossa volta, sugere sorrisos, estimula a produção da endorfina, uma sensação boa de bem-estar. A música desperta a memória afetiva. Lembre que o Senhor falou: Moisés, você vai escrever um cântico, vai cantar para eles que eles se lembrem. Eles vão pecar, eles vão me abandonar, né? E se você estudar os salmos, eles se lembram. Eles cantam reconhecendo que os pais deles pecaram. Então, desperta a memória afetiva, relembra momentos significativos da nossa história, aciona choro, quem nem sabia que estava triste, provoca risos naquele que está soterrado na depressão, e molda, influencia, sugere, estimula, encoraja. A música resolve, a música desperta. E fico mais assim, eu destaco a parte do encorajamento que a música gera. Vimos também no domingo passado que nós conseguimos memorizar várias páginas de um texto se a gente cantar. Se a gente criar uma música com várias páginas, para quem estuda aí, a dica está aí. Você vai lembrar do texto, por causa do poder da música, do poder de memorização. Logo então, Deus projetou a nossa psique para cantar. Ligue a TV, você vai ver gente cantando. Você vai ouvir gente cantando. Abra as redes sociais, você vai ouvir música. Você vai ter sempre alguém cantando. Inclusive, você vai ouvir gente cantando bobagem. Inclusive, né? Inclusive, nós tivemos um artista famoso aqui em Macaé, há pouco tempo atrás, o que canta Cadeta Azul, né? Quem foi lá ver lá, não precisa levantar a mão, né? É um músico por excelência, é um cantor por excelência. Políticos, movimentos revolucionários, marqueteiros, publicitários se utilizam bem dos cânticos, da música. E Deus criou nossas cordas vocais, timbres diferentes, para que nós fôssemos então abençoados ao cantar, com os benefícios dos cânticos que nós fazemos. Eu trouxe em parte aqui do livro Cante, como o louvor transforma a sua vida, que diz assim: o canto congregacional é o canto comunitário, né, da igreja. É uma das maiores e mais belas ferramentas que recebemos para declarar as excelências de Deus. A gente declara as excelências de Deus cantando. Falando, dificilmente a gente declara. Geralmente quando a gente canta. Então, quando a gente canta, o cântico é fortalecendo sua igreja e compartilhando a sua glória ao mundo. Quando o mundo nos vê cantando, a gente está compartilhando Deus, sua beleza, o seu caráter, as pessoas que não conhecem o Senhor, o Cristo. O Novo Testamento deixa implícito que o nosso cantar é importante. Foi dito que os cristãos são um povo que canta, mas frequentemente, olha, aí joga pesado, né? Muitos de nós
somos mais alguém que balbucia palavras do que cantantes de coração. Jogou pesado essa, né? Muitos de nós somos mais alguém que balbucia, não sai som, só mexe a boca, do que cantantes de coração. É claro que tem músicas que a gente não conhece. Eu já participei de culto que eu não conhecia nada da música, né? Já participei de culto que não tinha os slides passando e eu não sabia a música. E também, quando a gente coloca músicas novas, a gente precisa compartilhar a playlist da Prisma para o pessoal cantar em casa e ter mais intimidade com as músicas. Agora, veja bem, que alerta para nós. O livro também diz o seguinte: se você consegue falar, mas eu não sei cantar, mas se consegue falar, você consegue cantar. Porque Deus projetou a gente para cantar, deu tudo o que é necessário para a gente cantar. Ele quer que você cante. Ele está menos preocupado com a sua afinação. Deus não está preocupado com a afinação de ninguém aqui, mas Ele está atento à nossa sinceridade de coração, à nossa integridade. O cantar cristão, então, ele começa aqui, e não aqui. Entenderam isso? O cantar cristão começa de dentro, do coração, e não nos lábios. Somos ordenados, inclusive, a cantar. Tem um salmo maravilhoso: cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. O cantar é em comunidade. Deus valoriza. Você pode cantar no banheiro, no chuveiro, pode cantar à vontade, né? Abra sua alma no chuveiro, cante. Mas o propósito maior é quando a gente se reúne em comunidade, na coletividade, na assembleia, né? Na reunião, na eclésia, ou eclesia, que significa igreja do grego. Esse é o cantar, esse é o projeto de Deus para nós. Então, na Bíblia há mais de 400 referências sobre cantar, e pelo menos 50 ordens diretas: cantem. Ordens que partem de corações inspirados pela bondade de Deus. Quando o salmista escreve cantem, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, ele está inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, como é possível, então, nós sermos passivos ao cantar, somente balbuciando, a não ser que a gente não conhece a letra? Como é possível, diante de tanto mandamento a cantar, de tanto o próprio Senhor canta, o próprio Senhor manda compor música, e a gente não vibrar cantando, a gente não sentir, não experimentar, não internalizar o que a gente está cantando? Existe uma pergunta no Catecismo de Westminster que diz assim: qual é o fim principal do homem? Essa pergunta está no Catecismo Antigo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do ser humano é glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? Não é igual um amigo meu, eu não acredito que ele seja ateu. Ele falava que era, mas pelo que ele tem vivido hoje, eu não acredito que ele seja mais. Ele disse assim: que isso? Que Deus é esse que quer ser glorificado? É um Deus narcisista, né? É um Deus adorado. Mais pessoas já me fizeram essa pergunta: que Deus é esse? O fim do homem principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Traduzindo para um português melhor, né? Desfrutar de Deus, aproveitar-se da presença de Deus, deliciar-se com Deus, deleitar-se com Deus para sempre. Você está entendendo? Que quando se fala adorar a Deus, é por causa de você e não por causa dele, porque ele já subsiste por si mesmo. A gente que precisa de ter uma referência para deleitar, para confiar, para pedir socorro, para se alimentar espiritualmente. Esse é o fim. É um sentimento de... A presença de Deus em nós
é a única presença, é a única forma de você sentir profunda alegria e prazer constante. Porque se você focaliza em qualquer outro meio para ter profunda alegria e prazer, você vai se frustrar. Se focalizar no Fluminense, né, Paulo André? Vai ficar chateado, né? Vai ficar chateado, né, Diogo? Ensina seu filho a não focalizar muito no Fluminense. Se focalizar em pessoas, em político, você vai ficar frustrado. O seu político é uma areinha, é uma bactéria. Ele não pode fazer nada. Se você focalizar na ideologia, ou se você focalizar em carência emocional, buscando alegria e prazer por causa de uma pessoa, ou porque não tem essa pessoa, ou porque tem, você vai ficar frustrado. Mas em Deus nunca você ficará. Quem já chegou a esse ponto de ter momentos de alegria, momentos assim? Eu acredito que você já teve momentos assim, de vir dentro de você uma alegria, uma emoção da presença de Deus, onde você se derrama em lágrimas. Essa semana eu fui induzido, trabalhado por uma pessoa a entender que Deus me ama. E eu falo isso constantemente, que Deus nos ama, né? Mas às vezes a gente precisa ouvir alguém trabalhar em nós, que você é amado por Deus. E aquilo eu senti uma presença de Deus, uma alegria internalizada que foi maravilhosa. Mas infelizmente a gente não tem momentos assim o tempo todo. Não tem. Por que a gente não tem? Porque muitas vezes nós focamos demais e apertamos o botão do jogo da sobrevivência próprio. Já viu o jogo da sobrevivência? É esse aqui, ó. Eita. Esse aqui é o jogo da sobrevivência. A manete é sua, né? Só que a manete está sem bateria, a manete está sem cabo. E você está lá no jogo da sobrevivência. O que é o jogo da sobrevivência? Acordar pela manhã, comer e beber. Trabalhar, estudar. Almoçar, comer e beber. Depois trabalhar e estudar de novo. Depois comer e beber. Tem gente que o comer e beber aparece muito mais aí, né? Tudo bem. Buscar prazer. O buscar aqui não está em ordem necessária, a não ser o acordar e dormir. O buscar prazer pode estar em qualquer momento aqui. E aí depois a gente dorme, depois acorda de novo. Acordar, comer, beber, trabalhar e estudar. Comer e beber, trabalhar e estudar. Buscar prazer nesse período. E muitas vezes, prazer não é pecado, tá? Mas existem os prazeres pecaminosos. Esse é o jogo da sobrevivência. Prazeres chamado hedonismo. Busca de prazer para se sentir cheio, porque está vazio. Buscar prazer, comer e beber, trabalhar e estudar e depois dormir. Aí dorme, acorda de novo. Esse é o jogo da sobrevivência. Quando a gente só pensa nisso, a gente não sente a presença de Deus, alegria e prazer nele. A gente não sente. Aí a gente não tem vontade de cantar, a gente não tem vontade de cultuar, a gente não tem vontade de fazer um devocional diário, a gente não abre as escrituras para meditar, porque a gente está no jogo da sobrevivência. O apóstolo Pedro chama isso de animais. Vivem como animais, em busca de sobrevivência. Eu tenho uma gata lá em casa, que a vida dela é comer, beber, dormir, me chamar para brincar um pouco de lutinha com ela e depois dormir de novo, né? O Senhor nos chama para algo mais do que isso. Isso aí são as pessoas que não conhecem Deus, o Rei do Cosmos, o Rei do Universo. Esse esquecimento adoece a nossa alma, nos deixa, em algum momento vai nos deixar amargurados. Vejam que eu coloquei aí simbologias de redes sociais.
o Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok e o www. Eu lembrei de um meme antigo. E o www, qualquer coisa que você colocar, né? Tem gente que usa o www ponto, por mal, para o mal e para o bem. Quantas pessoas aprisionadas, inclusive, na pornografia, né? Ou em outras coisas que não agradam a Deus. Porém, isso aqui eu estou falando no jogo da sobrevivência humanista. Quando a gente conhece o Rei do Universo, a gente passa até a usar essas ferramentas aqui, mas a gente aprende a usar para a glória dele. A gente aprende a viver para a glória dele. Mas se a gente ficar nesse jogo, com esse controle na mão, a gente vai se esquecer de Deus. A gente vai se tornar... Lembre que eu já falei aqui várias vezes, nós somos sub-humanos sem a presença do Espírito. O Espírito Santo que nos faz nos tornar humanos. É isso. O jogo vicioso da sobrevivência, sem o temor ao Senhor, é sinônimo de falta de fé, falta de admiração a Deus, falta de temor ao juízo futuro que está para vir. Ou seja, incredulidade pura. Logo, então, cantar de coração, com reflexão, com sinceridade, com alegria, com gratidão e cantando segundo as Escrituras, é o meio de graça que nos ajuda a sair desse círculo vicioso aqui, do jogo da sobrevivência, e nos despertarmos para a realidade. Aí eu, inclusive, já pedi perdão a Deus. Eu vou confessar aqui, eu costumo confessar alguns vacilos meus, já exagerei às vezes até. A Elisângela já me corrigiu e me orientou a ter sabedoria algumas vezes, mas deixa eu te confessar aqui que eu já pedi perdão a Deus cantando, sabia? Cantando uma música assim, Senhor, eu não vivo nada disso que eu estou cantando. Eu falei isso para Deus já. Senhor, eu estou aqui cantando, mas essa letra dessa música aqui não se encaixa a mim. Eu não estou sendo sincero, me perdoa. Pedi perdão no meio da música, porque a letra da música eu não estava vivendo, eu estava cantando de boca para fora e não do coração, não da prática de vida. Porém, há uma frase que diz assim, Bob Kauflin escreve em seu livro Worship Matters, Assuntos de Adoração, que o culto não é primariamente sobre música, técnicas, cânticos ou metodologias. O culto trata sobre o nosso coração. É a respeito de o que e a quem nós amamos acima de tudo. Vejam bem, nós não estamos preocupados aqui com técnicas, com um som estrondoso, com um jogo de luzes luminosas, fumaça subindo. A gente não quer isso na Bíblia. Inclusive quando chegarem, quando forem chegando mais pessoas e chegando músicos, eu falo assim, cara, o culto a gente entende dessa forma. Técnica é boa, é bom, técnica é bom, isso é bom. Metodologias são coisas boas, são boas. Saber notação musical é maravilhoso, mas o culto não trata disso. A gente só precisa de um violão ou um teclado. A gente já tem um violão e um teclado, temos um carrom. Se não tiver, a gente bate na mesa aqui, não tem problema. O culto trata do nosso coração e de quem a gente ama e do que a gente ama acima de tudo. Isso que é culto cristão. Mas vamos descobrindo ainda mais beleza nas Escrituras. Olha o que eu encontrei. Jó 38, 4 a 7, Deus se apresenta para Jó, depois de 3 amigos de Jó especularem por que ele estava sofrendo. Não sei se todos aqui conhecem a história de Jó. Jó é uma história de um camarada que sofreu muito. E Deus permitiu que ele sofresse. E que o diabo tirasse coisas importantes, fundamentais da vida dele, que é dinheiro, família e saúde. Então 3 amigos tentaram interpretar o que estava acontecendo. Deu errado.
Jó começa a discutir, dialogar e falar, mas em Jó 42 ele diz que falou bobagem. Se você ler Jó 40 ou 42, ele fala, ele confessa, falei bobagem. 42? 2, é por aí. Mas antes ele fala que ele falou bobagem. Mas antes dele argumentar que falou bobagem, olha o que Deus pergunta para Jó. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que você sabe tanto, Jó. Deus está ensinando Jó, tá? Deus não está sendo aqui sem educação, ríspido com Jó não, tá? Deus está amadurecendo Jó. É pai para filho, tá bom? Diálogo de pai para filho. Quem definiu as dimensões do mundo, né? E estendeu a linha de medir? Vamos, Jó, você deve saber. O que sustenta seus alicerces? Ou seja, do mundo, né? Do cosmos. Quem lançou a pedra angular, ou seja, a pedra de sustentação do cosmos? Quem, Jó? Você sabe quem é? Você sabe como que isso é sustentado? Quem lançou a sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Gente, estrelas da manhã pode ser interpretado literalmente, alguns interpretam literalmente como astros, outros interpretam como se fossem anjos de alta escala angelical. Estrela da manhã. E os anjos davam gritos de alegria. Então, cânticos fluindo em algum lugar do cosmos. Então, esse texto nos chama a atenção, para nós pequenos Jós, pelo nosso diminuto tamanho físico. Eu e você temos um diminuto tamanho físico diante do cosmos. Um diminuto tamanho intelectual. Diminuto. Nós estamos presos numa bolha de temporalidade. Você tem tantos anos de vida. Quando uma pessoa chega ao 90, a 100 anos, 110 anos, é uma festa, né? Mas no diminuto, estamos presos numa bolha de temporalidade terrena que eu digo, né? E ainda nós estamos distante de muitos privilégios. Acontece muita coisa em algum lugar no cosmos que é um privilégio maravilhoso e nós estamos distante desses privilégios ainda. Nós estamos. Então vamos conjugar outro texto para termos outra premissa sensacional. Salmo 148, 1 a 5. Louvado seja o Senhor. Louvem ao Senhor desde os céus. Louvem-no desde as alturas. Louvem-no todos os seus anjos. Louvem-no todos os exércitos celestiais. Louve o sol, lua. Louvem-no todas as estrelas brilhantes. Louvem-no do altos céus. Louvem-no vapores acima das nuvens. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Sabe o que significa isso aqui? Significa assim, ó. Quando cantamos louvores a Deus, nos unimos à melodia do cosmos. Do cosmos. Gente, vocês tinham sacado essa? Quando você e eu cantamos louvores a Deus, tem gente cantando fora da nossa realidade, da nossa temporalidade, e a gente se une a eles em louvor ao Rei do Universo, ao dono de todas as coisas. Nós temos conseguido pelo telescópio James Webb enxergar coisas maravilhosas, inclusive isso aqui é uma nebulosa, né? Nebulosa é como se fosse poeira no cosmos que geram novas estrelas. A gente está muito longe de descobrir muitas coisas ainda. Eu me lembro da experiência do presbítero José Marques. José Marques foi um presbítero que eu convivi na minha infância até a idade já adulta. Ele faleceu aos 93 anos e até aos 92,5 ele andava de ônibus para os cultos.
andava de ônibus, o presbítero José Marques. E ele ficava revoltado com os cânticos da igreja. Primeiro, letras ruins. Segundo, barulho alto. Teclado alto, bateria estrondosa. Terceiro, letras difíceis de cantar. E ele sempre lembrava da roça, quando eles cantavam numa pequena congregação. E o presbítero José Marques, ele falou certa vez para mim assim: na congregação que a gente tinha na roça, era tanta simplicidade no louvar a Deus, o povo era simples, e nós ouvíamos os anjos cantando junto com a gente. Eu acredito nisso. Eu acredito. Aí ele se queixava que poluíram o cântico, né? Porque uma galera querendo ser artista, um querendo tocar mais alto que o outro, gente querendo cantar para se aparecer. Já fui líder de louvor por várias vezes, tá? Já tive muito trabalho com isso. E o presbítero José Marques chorava com saudade de cânticos verdadeiros, simples, audíveis, onde ouvia as vozes das pessoas e que os anjos cantavam juntos com aquela igrejinha. Tem gente que não acredita que os anjos cantam, né? Tem muita história para contar. Aí Paul Tripp escreve assim: Deus é músico por excelência. A sua música transforma a nossa vida. As notas da redenção reorganizam o coração e restauram a vida. Os seus cânticos de perdão, graça, reconciliação, verdade, esperança, soberania e amor devolvem a nossa humanidade e restauram a nossa identidade. Vejam bem, quando você canta de verdade, a sua humanidade está sendo trabalhada. Isso é poderoso. Olha aqui que o pastor Paul Tripp escreve, né? Um experiente pastor. E aí eu me lembrei mais uma vez da nossa visão da Prisma. Inspirar pessoas a experimentarem a humanidade ideal sob o prisma do Evangelho. O cântico, então, tem uma função importante na sua melhoria como humano. Deus trabalha em você por meio dos cânticos. Lembra que a gente leu Efésios? Que encham-se do Espírito Santo cantando salmos, cantando hinos. Por quê? A justificativa, o Evangelho provoca mudança no nível de interação social, na estrutura familiar, nas relações interpessoais de classes polarizadas e de produção cultural, visando dignidade humana e a glória de Deus. Quando a gente canta com vontade, com alegria, crendo no que a gente está cantando, Deus está sendo glorificado, em resposta, a nossa humanidade está sendo aperfeiçoada. Aí eu me lembrei de um testemunho de um cristão e ex-viciado em crack. O nome dele era Calvin Han. A sua vida estava destruída pelo crack, ele morava na rua, separado da sua família. Um dia ele entrou na igreja chamada Tabernáculo de Brooklyn. Ele ouviu o Evangelho e entregou sua vida a Cristo. O momento ele deu entrevista, foi liberto do crack. Ou seja, humanidade restaurada, liberto do crack. O momento chave da entrevista foi quando ele estava cantando num coral da igreja que ele se converteu, com o rosto brilhando e voz estourando com a letra da música assim, ó: há um sangue purificador que jorra do Calvário, e neste sangue há um poder salvador, pois o sangue de Cristo lava bem branco e me deixa limpo. Eu estou limpo, fui lavado no seu sangue purificador. Calvin Han, dando entrevista, porque pelo Evangelho ele alcançou uma nova humanidade, pelo sangue purificador de Jesus. Calvin, então, estava no coral, não precisava que mandasse ele cantar. Cantar dá a voz a um coração que conhece profundamente o Evangelho da graça,
Se você conhece profundamente o Evangelho da Graça, você vai querer cantar. Cantar com alegria. Se você entendeu quem Deus é, o tamanho de Deus e a sua pequenez, você vai querer cantar. Você possui um motivo, então, para cantar com alegria? Com gratidão, com fervor, com convicção? Essas duas pregações que a gente está fazendo sobre o cântico congregacional te fez despertar, admirar mais a grandeza de Deus e o seu favor sobre nós? E nas Escrituras há cânticos para as nossas diversas fases da vida. Você tem referência para aprender a cantar. E Marco Teles registrou no seu livro A 10ª Marca, ele organizou os salmos. Olha que coisa interessante, que organização maravilhosa do livro dos Salmos. São 150 músicas, são 150 cânticos, que foram escritos no período de 400 a 500 anos, por pessoas tementes a Deus, que abriram seu coração em momentos de confrontação contra os inimigos. Salmo 1 a 41, capítulo, não é capítulo, é número, né? Não é, Salmo se fala número, não se fala capítulo. Não é nenhuma história, não é nenhuma narrativa, não é nenhum provérbio. Então, Salmo número 1 ao 41 fala dos inimigos que perturbavam o povo de Deus. Hoje, os nossos inimigos são outros. Os nossos inimigos são nós mesmos, inclusive, ou aqueles que se levantam com ideias contrárias ao Evangelho. Os Salmos também têm comunicação da grandeza de Deus. No número 42 ao 72, proclamando a grandeza de Deus para os povos. É o bloco de 42 ao 72 mais evangelísticos, chamando os povos de todas as nações a conhecerem a grandiosidade e o poder de Deus. Mas também há os salmos de devastação, do número 73 ao 89, que são músicas melancólicas, lamentando a destruição sofrida por causa das circunstâncias da vida ou por causa de pecados cometidos. Se você ler alguns salmos do 73 ao 89, o salmista vai dizer que está sofrendo porque ele pecou, porque ele desobedeceu a Deus, que ele deu as costas para Deus. E existe o salmo de amadurecimento espiritual. Salmos dos números 90 ao 106 foi já no exílio, no momento de disciplina, lá em Babilônia, quando Nabucodonosor invade Judá e leva todo mundo cativo. Eles em Babilônia comporam músicas. Então, demonstra nas letras desses salmos que houve um amadurecimento devido à disciplina. E aí o termo "o Senhor é Rei" é repetido diversas vezes. Olha que coisa interessante. Qual é a dica para você saber se você está amadurecido espiritualmente? Se você reconhece e diz o tempo sempre que Deus governa a sua vida e não você. Tem gente que chega a essa conclusão igual o povo de Judá. Israel também. Só chega à conclusão que o Senhor governa, que o Senhor é rei, após sofrer da disciplina de Deus. Do 90 ao 106, o Senhor é rei, é repetido diversas vezes. Sabe por quê? Na Babilônia, a identidade do povo já não estava mais em falsos deuses. Já não estava mais em coisas, já não estava mais no patriotismo, já não estava mais em terras. A maturidade e a identidade estava no Senhor, porque eles perderam tudo, perderam os objetos sagrados, perderam o templo, perderam casas, perderam bens, perderam pátria, perderam uma porção de coisas. Tem gente que só chega na maturidade espiritual, e talvez a maioria de nós, do Salmo 90 ao 106, identifica com a gente, quando a gente perde coisas que a gente idolatra. Então esse Salmo nos ensina que Deus é o bastante para nós. Aí vem o Salmo 91, né? O que é maturidade? Eu lembrei-me de Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra ele vai descansar na sombra do Onipotente. Isso é maturidade espiritual. Não está descansado, não está habitando no esconderijo do Altíssimo.
Isso é maturidade espiritual. Por quê? Uma fé imatura não aceita sofrimento, não aceita perda, e não agrada ao Senhor, não se agrada do Senhor. E a fé imatura vai buscar consolo no pecado, para suprir as suas carências pessoais, pois confiar no governo de Deus não deu, e sua lei é inadmissível. Eu quero tocar a minha própria vida, então o Senhor não reina. Mas ao contrário, depois da disciplina, o texto diz, repete várias vezes, o Senhor reina. Deus é o suficiente. Deus é o suficiente. E o quinto salmo, já estou quase encerrando, diz assim, termina, consumação, redenção, libertação. Aí do número 107 ao 150, dá valorização à palavra de Deus. Olha que texto maravilhoso, Salmo 119, acho que eu não coloquei. Salmo 119, 92 a 93 diz assim, se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Jamais me esquecerei de tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida. Chegou a consumação, eu entendi a redenção. Eu passei por várias fases. Agora eu entendo. Dos números 107 ao 150, você vai ver falar sobre Jesus, as mensagens messiânicas, vai ouvir sobre misericórdia e justiça de Deus, e vai ler e cantar sobre aleluias a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor e não a mim. Aleluia, louvado seja o Senhor. A vida é um processo. E tem gente que para falar louvado seja o Senhor e não a mim, precisa passar por etapas. Aí Salmo 115 diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, não a nós, não a nós, não a nós. Mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Vejamos então como Deus dá importância aos cânticos. Isso aqui, Deus compilou os cânticos de uma maneira altamente inteligente, escritos por cerca de 400 a 500 anos, por pessoas diferentes. Lembre-se então, irmãos, quando cantamos louvores a Deus, nós estamos cantando junto com outras criaturas do cosmos, que você nem sabe. O povo sempre cantou, o povo de Deus cantou sempre em todas as fases da sua vida, e cantou para confrontar a impiedade do coração, o pecado do coração, para comunicar a grandeza de Deus, para lamentar nos momentos de dores, sofrimento, para reconhecer seus pecados, e compreendendo que no final da história, de toda a história humana, Deus é maravilhoso. E depois de um processo de perda e de disciplina, conforme está bem aqui delineado, o povo cantou dizendo, o Senhor reina. O Senhor reina. Inclusive tem gente que canta o Senhor reina no leito de morte às vezes. Ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus, rejeita a voz de Deus, ouve a voz de Deus, rejeita a voz de Deus, mas quando está no leito, essa pessoa diz, o Senhor reina, o Senhor é bom, eu tenho experiência de ver isso. Então, nesse processo de caminhada nossa, sua, minha, como está a sua experiência com Deus? Para a gente encerrar. Como você tem amadurecido na fé? Qual é a sua experiência no canto congregacional? Alegria, temor, autoconsciência, você se sente livre, ou cansaço, preguiça, desprezo, não há expressividade, não vem reflexão vindo do coração, ou o pecado cometido reiteradamente tem tirado a sua alegria de cantar ao Senhor. Imagine então, compara o seu cântico a Deus com você cantando a música do seu cantor favorito. Por exemplo, alguém aqui que se gosta do Roberto Carlos, por exemplo. Imagine você cantando um louvor ou cantando a música do Roberto Carlos. Como você canta as músicas deles e como você canta para o Rei do Cosmos. Imagine você agora no Maracanã. Como você cantaria as músicas do seu time? Com que vibração você cantaria as músicas do seu time?
E quando você recebeu uma ótima notícia, como que você vibrou? Ou como que você agradeceu a alguma pessoa por ter feito uma coisa boa para você? É a mesma forma você faz diretamente com Deus? É a mesma empolgação? Eu não desejo, irmãos, que de uma hora para outra a gente mude drasticamente ao ponto de receber a unção do Homem-Aranha. Sabe qual que é a unção do Homem-Aranha? Eu já falei aqui uma vez. O cara se empolga tanto que tem uma pilastra no meio da igreja, ele escala a pilastra. Não é isso que eu estou dizendo. Coisa louca que acontece por aí. Mas nós precisamos refletir sobre a importância, a beleza e o poder do canto comunitário. Valorizar o canto comunitário. Pelo Evangelho, o canto é a expressividade de um coração que ama a Deus e busca lhe obedecer, um coração que compreendeu a obra salvadora de Cristo e é grato na providência, no cuidado dele, é grato porque sabe onde vai passar a eternidade. Em que fase você está aí? Ou por quais fases você já passou? Qual é a sua fase? Você já retrocedeu alguma fase aí? Chegou lá no último, entendeu tudo e de repente vive como não tivesse entendido nada? Qual é a sua fase? Isso é muito pessoal. Deixou de ter temor ao Senhor. Eu conheci muita gente que apresentava temor ao Senhor e de repente, lembra daquele controlezinho, o relógio, o círculo vicioso? Deixou de ter temor ao Senhor. Ficou escravo das próprias ideias, de ideias malignas. Sabia que Satanás tem acesso aos crentes? Vocês sabiam disso? Satanás tem acesso aos crentes. Por isso que o apóstolo Pedro escreve na 1 de Pedro 5, não durmam, vigiem. Vigiar é não dormir, porque Satanás anda como leão, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Você tomou decisões sem temor a Deus, escravo dos prazeres carnais, retrocedeu, está avançado. As suas atitudes tipificam que o Senhor não reina mais em sua vida ou o Senhor reina na sua vida? O seu canto perdeu sinceridade ou ganhou mais sinceridade? A gente tem um período agora para se arrepender e confessar ao Senhor. Quando o Senhor do cosmos, as estrelas, quando diz o termo lá, as estrelas louvam, né? As grandes estrelas louvam. Não importa se é literal, se são anjos diferenciados na escala angelical, é necessário arrependimento ainda, enquanto ainda dá tempo. Lembram-se de Calvin Hunt, ele cantou: há um sangue purificador, que jorra no Calvário, e nesse sangue há um poder salvador. Ele me lava bem branco, me deixa limpo, fui lavado pelo sangue purificador. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Calvin não precisava mandar que fosse mandado cantar. Ele cantava, foi liberto do crack pelo poder do Evangelho. Então peça agora ao Senhor liberdade. Curva sua cabeça, por favor. Peça liberdade para você não fazer o que deseja. Edilson, você acredita em livre-arbítrio? Acredito. Qual é o livre-arbítrio então? É você fazer o que deseja, sem pecar. Então peça ao Senhor liberdade para você não fazer o que deseja, mas fazer o que você não deseja, é seguir a vontade do Espírito, para te transformar num ser humano ideal, à imagem de Jesus Cristo. Senhor, por favor, faça isso conosco. Mina a nossa liberdade de fazer o que a gente quer, Senhor. Por favor, Senhor, nos dá coragem para dizer não, cortar aquilo que tem nos afastado de cantar ao Senhor um cântico novo, um cântico de alegria, um cântico de sinceridade. Viver uma vida que agrada ao Senhor e que glorifica o Teu nome. Senhor, se porventura entrou pessoas aqui que não têm prazer mais no Senhor, conforme foi descrito no catecismo, qual é a principal finalidade do homem? É glorificar a Deus e ter deleite, prazer, sentir algo bom,
algo maravilhoso na presença de Deus. Senhor, ressuscita essa pessoa. Senhor, se porventura alguém aqui está amargo, reativo, irreconhecível na sua casa, no seu local de trabalho, nos seus amigos, ó Deus, transforma essa pessoa. Ó Deus, não permita que Satanás vença na mente dessa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus mais uma vez que os poderes das trevas não dominem os nossos pensamentos e o nosso corpo seja entregue ao Senhor como um sacrifício vivo, cultuando a Deus de coração. Senhor, obrigado pelo seu exemplo, conforme está registrado no Evangelho, onde o Senhor cantou uma música antes de ir para o Monte das Oliveiras. Obrigado, Senhor, porque o teu ato de cantar para encorajamento, o teu ato, a tua atitude de cantar para enfrentar o sofrimento na cruz, um falso julgamento, uma violência humana, mas principalmente o abandono do Pai na cruz por nós, é isso que o Senhor fez. O seu cantar te encorajou e hoje nós recebemos perdão e graça, Senhor, e somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Senhor, que essa verdade não seja tirada do nosso coração, por favor, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter cantado na cruz o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Obrigado porque nós não precisaremos cantar isso no inferno, Senhor, no juízo de Deus. Obrigado porque o Senhor nos livrou do juízo e não seremos desamparados na vida eterna. Estaremos com o Senhor para sempre. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado. Então, Senhor, venha, Senhor, e que esse cântico que a gente vai entoar agora, Senhor, que está em Apocalipse, que mostra uma outra realidade das coisas, a gente venha, Senhor, sentir a tua presença e com gratidão agradecer o seu sacrifício pelo seu sangue derramado na cruz em nossa substituição. Seja presente, continue presente conosco, pelo mover do teu Espírito Santo.